29 de julho de 2023, eu completei 40 anos. E coincidentemente, há 40 anos atrás, no dia 15 de julho de 1983, era lançado no Japão o Famicom. Para mim, um dos melhores sistemas já lançado em todo o mundo. Eu sei que foi só em 1985 que o NES saiu nos Estados Unidos. E é dessa história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque o NES, para mim, é a plataforma que eu mais curto. Porque eu tenho tanta saudade de algo que eu não tive na época, mas que joguei. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês, lembrando que não é nada inédito, porque eu já contei várias e várias vezes, até em live, um pouco da minha história com o NES, com o Nintendinho, como nós carinhosamente apelidamos ele aqui, né? O Nintendinho. Vou contar um pouquinho dessa história. Se você curte a plataforma, não esquece, já vai deixando teu like, compartilhando esse vídeo nas tuas redes sociais com teus amigos. E se você não está inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos. Então vamos nessa, vamos nesse túnel do tempo, lembrar boas histórias que eu tive com o Nintendinho. Bom, galera, o Nintendinho para mim, ele sempre foi uma plataforma que eu curto muito, né? Lá no final ali dos anos 80, no início dos anos 90, todo sonho de uma criança, todo sonho ali de um adolescente, né? De um pré-adolescente, era poder jogar os jogos que tinham no fliperama dentro da sua residência, no seu próprio videogame. Isso não era muito diferente comigo. Quando eu vi a primeira vez o Nintendinho, não foi no próprio Nintendinho dito, né? Eu cheguei a ver ele no Turbo Game, cheguei a jogar ele muito no Turbo Game. Foi o videogame que eu mais joguei assim, o sistema, foi o Turbo Game. Porém, eu também cheguei a ver o Nintendinho na época, né? Foi uma locadora, a única locadora que tinha lá em Jardim Brasil, que tinha um Nintendinho, e foi quando eu me maravilhei com o sistema. O que acontece que naquela época eu tinha jogado bastante jogos como Tartaruga Ninja, Turtles in Time, tinha jogado jogos como Double Dragon, como Chevios e Renegade, e muitos outros títulos que saíam pro fliperama naquela época. Onde eu moro era um lugar que tinha bastante fliperama. A gente tinha um fliperama de Paulo, que era um dos maiores que tinha aqui, né, em Peixinhos. Tinha um fliperama de Seu Bigode, né? Não era tão grande, mas ele tinha ali algumas máquinas lá também. Tinha um fliperama de Dona Eliane, que era um dos mais famosos aqui em Peixinhos. Tinha Dona Neiri também. E outros fliperamas que existiam dentro aqui do bairro. Nesses fliperamas, principalmente no Dona Eliane, foi quando eu conheci jogos como Chevios, Tartaruga Ninja, Turtles in Time, Double Dragon e outros jogos como Renegade também. Isso ali no início ali da década de 90. Quando eu comecei a ver esses jogos, né, Dona Eliane, lá em Dona Eliane, no próprio fliperama dela, ela também tinha um Turbo Game. Aquele Turbo Game que o controle dele é igual ao controle do Mega Drive invertido, né? É um controlezinho assim. Não era o Top Game, era assim o Turbo Game que tinha lá. E eu joguei muito esses títulos lá, inclusive um Street Fighter, um hack do Street Fighter que ela tinha lá, que eu acho que é o único jogo Pipichu que eu queria ter aqui na coleção e não tenho. Era essa hack do Street Fighter que Dona Eliane tinha. Mas ela tinha muitos outros jogos, como Tartaruga Ninja, como Double Dragon e outros jogos também ali no Turbo Game. E foi ali que eu conheci, né, muito mais videogame. Eu tinha tido uma experiência com videogame no Atari, no Master System do meu amigo Heraldo Júnior, mas ali no fliperama de Dona Eliane eu conheci o Turbo Game, conheci o sistema do Nintendinho, do Famicom, né? Conheci ali os jogos que saíam para ele. Mais na frente eu conheci uma locadora, que ela tinha, era um fliperama locadora. Na verdade era mais locadora do que fliperama, porque ele tinha mais videogame que ele alugava a hora do que máquinas propriamente dito, né? E nessa locadora, ali em 1993, 1994 mais ou menos, eu não lembro bem o ano, foi um ano assim bem próximo de eu pegar o meu Super Nintendo, eu cheguei a ver
pela primeira vez na minha vida um Nintendinho. Foi a primeira vez que eu vi um Nintendinho na minha vida. Quando eu vi aquele aparelho que pegava o cartucho, né, como se você estivesse colocando uma fita ali em VHS na época, eu pensei, cara, que sistema massa. Eu achava que o sistema propriamente dito, ele tanto dava para você jogar videogame, como também dava para você assistir filme. Veja, naquela época, a gente já tinha esse pensamento assim, poxa, será que dá para assistir filme? Será que dá para jogar videogame? Será que dá para fazer as duas coisas junto? Então, quando eu vi o Nintendinho naquela época, eu pensava que dava também para assistir filme pelo formato em que ele pegava o cartucho, né? E nessa locadora eu joguei jogos como Battletoads, Ninja Gaiden, o Castlevania 2, né? Mesmo sem conhecer, mesmo sem saber qual era o nome propriamente dito desses jogos, a gente utilizava muito aqui apelidos para os jogos, né? Até para você pedir, por exemplo, para jogar Street of Rage, a gente pedia briga de rua, né? Para jogar o Battletoads, eu chegava a pedir, a gente pedia aqui, era o jogo do Sapo Ninja, né? Para jogar o jogo do Ninja Gaiden, a gente sempre falava, coloca o jogo do Ninja aí, que é para poder jogar. Era Ninja Gaiden, muitas vezes Shinobi também, né? E aí, dependendo da plataforma, você dizia, eu quero jogar o Ninja em tal plataforma. E por aí vai. Era mais ou menos assim que a gente identificava os jogos. Eu nunca cheguei a chamar Castlevania, isso foi só no Super Nintendo. Quando eu vi o Castlevania Drácula X, foi quando eu comecei a chamar Castlevania. Mas naquela época ali, que eu era criança, que eu era pré-adolescente, a gente chamava o jogo do Homem do Chicote, né? Eu costumava dizer que, ó, bota o jogo do Homem do Chicote, né? E era assim que a gente conhecia determinados jogos naquela época, né? Lógico que com o passar dos anos, a gente sempre gostou de jogar esse tipo de jogo, né? E você acaba aprendendo o nome de cada jogo ali, né? Passei a chamar depois de um tempo Battletoads de Battletoads, né? Ninja Gaiden de Ninja Gaiden, Castlevania de Castlevania. E até hoje eu chamo Castlevania. Tem muita gente que chama Castlevania ou Castlevania, mas não, eu chamo Castlevania, que era da forma que eu comecei a chamar lá na década de 90. E foi nesse Playtime, né, que a gente chamava de Playtime aqui na época, foi que eu conheci o Nintendinho. Quando eu conheci o Nintendinho, praticamente eu quis ter muito Nintendinho naquela época. Eu pedi a meu pai, falei com ele, conversei e pedi para ele comprar para mim. Eu disse até ele, pai, é um videogame que pega tanto videogame, tanto jogo, quanto filme. Então eu vou assistir filme, eu vou jogar, eu vou fazer tudo isso no único aparelho. Mas meu pai naquela época tinha aquele pensamento de que videogame estragava a televisão. Ele já tinha me dado um não no Atari e continuou me dando um não também no Nintendinho. E foi aquele videogame que eu sempre tive curiosidade de ter. Foi um videogame que eu gostava de jogar os títulos. Foi um videogame que eu gostava de ver a galera jogando. Foi um videogame que eu me maravilhava com os jogos ali, né? E foi quando um amigo meu, Paulo Vinícius, ele ganhou da mãe dele um Nintendinho. Cara, eu ia na casa dele quase todos os dias. E nessa época eu já tinha Super Nintendo. Mas eu ia na casa dele quase todos os dias, que é para poder jogar títulos do Nintendinho que eu não tinha jogado nas locadoras, nos playtimes que haviam aqui, né? E eu ia lá na casa de Paulo pra gente poder jogar. A gente jogou Mario 2, a gente jogou Mario Bros 3, a gente jogou diversos outros jogos ali no Nintendinho. Tinha jogo dele, tinha um tapete, a gente jogava jogos ali também com o tapete. Era uma diversão imensa. E mesmo com o Super Nintendo, mesmo tendo um Super Nintendo, né? Eu cheguei a ter um Super Nintendo e um Master, depois tive um Super Nintendo e um Mega. Eu sempre tive aquela vontade de ter um Nintendinho, mas não encontrava para comprar aqui na IC, por exemplo, que era uma das maiores lojas que tinha aqui no Recife. Eu não cheguei a ver o Nintendinho lá. Eu vi Master System, vi Mega Drive. E a IC já começou a vender ali o Super Nintendo, não estava vendendo mais o Nintendinho propriamente dito, né? E com o passar dos anos, eu fiquei sempre naquela expectativa e sempre naquela vontade de ter um aparelho. Até que também um amigo meu,
ele também tinha um Nintendinho na casa dele. Na casa dele a gente chegou a jogar pouco. A gente não jogou muito, mas chegou a jogar pouco lá também. E, cara, era muito da hora. Ele tinha lá o jogo do Duck Hunt, né? Com a pistola, coisa linda. Ele tinha alguns jogos também que era muito da hora. E com isso, pra mim, ficou sempre naquela memória ter um Nintendinho. Sempre pensei, poxa, como eu queria ter esse aparelho. Como eu queria explorar a biblioteca desse videogame. Foi aí, com o passar dos anos, eu cheguei a ter um Phantom System, né? Eu tive um Phantom System, comecei a jogar bastante títulos do Nintendinho e bateu aquela vontade de ter o propriamente dito Nintendinho aqui na minha coleção. Foi quando eu conversando com o Silvio, e aí ele me deu esse aparelho dele. Lógico que na época também eu também dei a ele um jogo, perguntei ele o que é que ele estava jogando atual. Ele disse que gostava muito do FIFA, e eu comprei o FIFA que tinha lançado, que é para poder dar a ele também de presente, já que ele estava me presenteando com o Nintendinho na caixa, né, com todos aqueles acessórios, com a pistola, com o manual, com todos os jogos que ele tinha ali da época, né, que ele tinha. E eu acabei pegando o Nintendinho. Para mim foi até hoje é o videogame que eu não consigo tirar aqui da minha rack, eu não consigo tirar ele aqui da televisão. Eu sempre deixo ele aqui para quando eu quiser jogar os jogos dele, eu poder ter o Nintendinho ali, que é para poder jogar. E muitos jogos ali eu acabei adquirindo para poder conhecer a plataforma, conhecer o sistema e saber quais são os jogos que tinham. Lógico que muitos jogos eu peguei e muitos eu já tinha jogado, como Battletoads, Double Dragon, Chevy, né, que você pode ver aqui. Eu tenho aqui alguns jogos desses aqui originais na caixa que eu gosto pra caramba. O Renegade, que foi um jogo que eu joguei nos fliperamas, né? Joguei ali em Dona Eliane. Eu tenho esse jogo aqui pro Nintendinho. Eu tenho esse que pra mim foi o jogo que abriu as portas, né, para os jogos de navinha na minha vida. Eu joguei muito Exilium, que tinha ali era um jogo bem da hora, eu gostava dele, né? Hoje você vê no Exilium, talvez você não goste, não curta, mas era o que a gente tinha no fliperama naquela época. E quando eu vi esse outro jogo, foi um jogo que eu não lembrava o nome, né? Para você ver como a gente não utilizava muito o nome dos jogos. Eu não lembrava o nome desse jogo. Passei vários anos tentando procurar esse game, que é para poder comprar para minha coleção, mas eu não lembrava o nome. Colocava jogo de navinha do Nintendinho, jogo de navinha da década de 80 dos fliperamas, e não achava de forma alguma. Foi comprando um livro, 1001 jogos para você jogar antes de morrer, que eu achei ele nesse livro, lendo o livro, e comprei ele para minha coleção, porque eu não lembrava o nome dele, que é o Chevios. Isso mesmo, é Chevios. A gente não chamava isso de Chevios na época, né? Eu pedia, bota uma ficha aqui no jogo de nave, e a gente jogava ali o jogo de navinha. Quando eu lembrei, quando eu vi o nome dele num livro, para minha sorte tinha uma imagem, porque não bastava ter o nome, tinha uma imagem do jogo nesse livro. Tem uma imagem do jogo nesse livro. E aí, quando eu vi, eu lembrei do game, e eu digo, cara, é esse. E acabei comprando ele de um colecionador. Essa é minha edição, está nova. Eu até coloco ela numa embalagenzinha de acrílico, que é para poder proteger. E é um dos jogos que eu mais curto jogar aqui do Nintendinho, né? Chevios. Eu gosto muito também daquela saga 1940. Eu tenho aqui a 1942, que é um jogo de nave excelente também para o Nintendinho, né? Tem o Chevios e um clássico que não poderia faltar aqui na minha coleção, que foi um dos jogos também que eu conheci a plataforma por conta dele também, né? Que é o Double Dragon. Lógico que tem muitos outros jogos na plataforma que eu curto bastante, como Tartaruga Ninja, como Castlevania, trilogia Castlevania, trilogia Ninja Gaiden, trilogia Double Dragon, né? Embora que eu gosto muito do Double Dragon 2, eu amo o Double Dragon 2 do Nintendinho. Gosto muito de outros jogos como Battletoads, The Immortal, Adventure Island também. E esses jogos de navinha que eu citei, 1942, Tiger L e o próprio Chevios também, eu curto bastante, né? E outros jogos aí que tem na plataforma que eu curto até hoje, Astyanax,
Final Fantasy, Zelda. Então é uma plataforma que há 40 anos atrás foi lançado e com o passar dos anos foi me cativando e eu fui curtindo o sistema, fui curtindo os seus jogos e até hoje eu curto pra caramba de jogar um Nintendinho. 40 anos atrás que eu falo foi de quando lançou o sistema, quando lançou o Famicom lá no Japão. Lembrando sempre que eu sei que o Nintendinho ele foi lançado em 1985, ele foi lançado nos Estados Unidos, mas eu falo do sistema em si. E muitos desses jogos aí a gente chegou a ver nesse sistema no Nintendinho e eu curto até hoje jogar Nintendinho. E atualmente eu tô jogando Final Fantasy 1. Que coisa nostálgica você poder jogar um game desse, né, em pleno 2023. 40 anos de idade estou fazendo e para mim é um dos presentes que eu tenho aqui na minha coleção. Poder realizar um sonho de infância, um sonho de criança, de ter um sistema que eu sempre quis ter. Uma coisa me deixou decepcionado. Se lembra da história quando eu falo que eu achava que ele pegava fita em VHS? Quando depois de uns anos eu descobri que ele não pegava, que era só os cartuchos mesmo. Fiquei um pouco decepcionado, mas isso não tirou a minha paixão e o amor que eu tenho por essa plataforma. E por isso eu queria contar um pouco dessa história com vocês, de como eu conheci, né, o Nintendinho, de como eu conheci o sistema. Joguei bastante no Turbo Game, joguei no Phantom System da Gradiente. E quando eu vi de fato o Nintendinho NES, né, quando eu vi ele ali abrindo aquela tampinha e colocando o jogo, eu fiquei maravilhado com aquilo. E até hoje eu curto pra caramba. Por mais que muitos venham dizer que o Phantom System tem cores melhores, que o Turbo Game é melhor, que os outros são melhores, que o Nintendinho é ruim a questão do encaixe do cartucho. Por mais que muitos digam isso, e eu sei que de fato pode até acontecer e acontece de fato, né? O encaixe do cartucho dele realmente dá muito problema, mas eu não deixo de ter o Nintendinho aqui na minha coleção. O meu tá aqui, Final Fantasy tá ali em cima, controlezinho da 8-bit do que eu curto pra caramba jogar nele. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais com teus amigos, né? Se não tá inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as novidades. Se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, tem um botãozinho aí, seja membro, e também você pode estar utilizando um Pix aqui do canal. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e não esquece, deixa teu comentário aí se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí #NES, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui, e deixa teu comentário. O que é que você acha do Nintendinho? Eu vou querer saber e eu vou ler o que é que você acha dessa plataforma. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem todos com o Papai do Céu. Fui. Choose your destiny.